Bom, pessoal, aqui é o Fernando Oliveira, mais uma vez aí para um podcast aqui no YouTube, né? Então resolvi fazer aqui porque tem muito mais pessoas aqui do que lá no podcast mesmo. Talvez em breve a gente monte o podcast lá no podcast mesmo. E os podcasts mais visualizados, mais curtidos, mais comentados, a gente vai gravar vídeo, né? Então, quanto mais vocês divulgarem aí o podcast que você gostar, maior é a chance desse podcast virar um vídeo. Então, como o nosso foco a nossa metodologia, minha e do Jameson, é estudar os 20% dos medicamentos mais vendidos que contribuem aí para 80% da venda das farmácias. Hoje a gente vai falar aí sobre o Sonrisal, tá? Vocês vão ver que eu não gosto de falar sobre nome comercial, eu gosto sempre de trabalhar por nome de marca, mas quando é um medicamento que tem vários princípios ativos, eu vou dar preferência para aquele que é o mais vendido, né? O nome comercial que é o mais vendido, e aí depois vocês vão, né, procurar os genéricos e os similares aí na farmácia de vocês, tá bom? Então já aproveita, já dá aquele like, né? Já se inscreve no canal aí se você não é inscrito e clica no sininho para o YouTube não esquecer de você. E lembrando sempre que a descrição, o resumo desse podcast vai estar na descrição do vídeo. Então, enquanto você vai escutando o podcast, você desce no resumo do vídeo, que vai estar a descrição lá, vai estar o resumo do que eu estou falando para ficar mais fácil de você acompanhar. E abaixo do resumo, né, vai ter alguns links de materiais adicionais que você pode estar baixando, que você pode estar acessando, para você aprofundar aí no assunto em drogaria, tá bom? Então, o que eu tenho para falar para vocês aí sobre o Sonrisal, tá? Eu particularmente eu não sou muito fã, tá, desse medicamento. Eu não sou nem médico para estar falando isso, tá? Sou farmacêutico com mais de, né, sei lá quantos anos de farmácia. Eu tenho 35, meus pais têm mais de 40 anos de farmácia, então nem sei, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho em farmácia, né? Então, eu não sou nenhum médico para falar, mas eu preciso dar a minha opinião aqui para vocês, tá? Vou falar primeiro cada princípio ativo separado, que é a maneira que eu gosto de falar, e depois eu faço um comentário sobre o produto em geral, tá? E um comentário à parte também, né? Eu não ser muito fã não é que o produto não é bom, tá, gente? Eu só acho que tem produtos mais específicos para o problema ao qual o Sonrisal ele é divulgado, tá? Então, se o seu cliente está acostumado a comprar, se ele gosta, tudo bem, não tem problema, né? Eu vou falar aqui em venda adicional sobre outros produtos que eu considero melhores, outros produtos que realmente resolvem o problema, porém precisa da apresentação da receita médica. Então, a nossa venda adicional vai ter que ser feita aí, né, pelo médico, que é o que eu aconselho, mas cada farmácia faz aquilo que acha melhor, né, porque a venda adicional de hoje é um medicamento RX. Então, vamos falar aí do bicarbonato de sódio, né? Então, o que é o bicarbonato de sódio? Ele é um antiácido, né? Então, se você lembra um pouquinho de química, né? Não precisa lembrar, se você não lembrar não tem problema, mas ele tem uma fórmula que ele acaba puxando o H+ para ele. O H+ é o responsável pela formação do ácido no nosso estômago. E aí, para que serve, tá? Eu tô tirando daqui, gente, lembrando do guia do remédio, tá? Então, se você quiser tá adquirindo, eu vou ver se eu consigo deixar aí o link para você estar comprando na Amazon ou para você comprar onde você quiser, e talvez, né, se você conseguir um PDF desse livro aí em algum lugar, vai te ajudar bastante também, tá? Então, aqui no livro Guia do Remédio, né, fala que o bicarbonato de sódio ele serve para azia, né? Até então tá certo que ele é um antiácido, queimação no estômago, óbvio, né? Se ele é um antiácido, porém fala que ele serve para má digestão,
E é aqui onde eu acho que tem produtos mais específicos para essa função e vocês vão me entender o porquê, tá? Lá na oitava série, depois no ensino médio, e se você está fazendo farmácia, você sabe que quem faz a digestão do nosso alimento é o ácido, né? Então, como é que a gente toma um antiácido para melhorar a digestão? Então, já começa aí aonde eu não sou fã do que é divulgado desse produto, tá? Deixa eu melhorar a minha... Não que eu não sou fã do produto, eu não sou fã do que se divulga do produto, né? Eu acho que ele sim é um antiácido e não um medicamento para mal digestão, tá? Porque como é que você tem um antiácido se para mal digestão, se você precisa desse ácido para ajudar na digestão, tá? Então, consertando o que eu disse acima, não que eu não sou fã do medicamento, eu não sou fã da parte que se divulga que esse medicamento é bom para mal digestão, tá, gente? Porque para queimação e azia ele ajuda sim, ele não resolve o problema. No final desse podcast eu vou falar sobre o medicamento que realmente resolve o problema, mas ele é RX, então ele precisa ser prescrito pelo médico, mas cada farmácia fica aí por sua conta e risco. Então, como que ele age, né? Eu já comentei um pouco acima, ele neutraliza o ácido do estômago, né? Então ele sequestra o H+, que é o responsável aí pela acidez, formando água e cloreto de sódio, né? Então, cloreto de sódio é o sal de cozinha mais o gás carbônico. Então, essa é a função dele em diminuir a acidez do estômago. Depois a gente tem o carbonato de sódio, tá? Eu não achei no livro aqui, né? Não fala no livro aqui, mas acredito eu que ele tem um princípio parecido pelo fato dele ser carbonato, né? Ele não é bicarbonato, mas é carbonato. Então, ele também sequestra o H+, tá? Ajudando também a diminuir a azia. Então, até aqui, tudo certo. 2 medicamentos antiácido para diminuir a azia, queimação, essas coisas todas. E, por um outro lado, né, aonde se divulga que ele ajuda na mal digestão, é aonde eu não concordo, porque a gente precisa desse ácido para fazer a digestão. Aí o próximo princípio ativo é o ácido acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico, o que é ele, né? Ele é um analgésico, um anti-inflamatório, então ele serve para dor e inflamação, e ele age bloqueando a prostaglandina. E é aqui que está o problema, tá? Você está tomando um medicamento que ele é para melhorar a queimação do estômago, ou seja, para diminuir a acidez do estômago, mas nesse medicamento tem o ácido acetil salicílico que ele bloqueia a prostaglandina. E em algum vídeo eu vou falar para vocês sobre os anti-inflamatórios não esteroides. Enquanto isso, você pode digitar anti-inflamatórios não esteroides no YouTube, que vocês vão achar um monte de vídeos falando sobre isso. E o efeito colateral desses medicamentos anti-inflamatórios não esteroides que bloqueiam a prostaglandina justamente é bloquear a prostaglandina do estômago, que ajuda a produzir a proteção do estômago. Então, como é que num medicamento que serve para queimação, para azia, para diminuir a acidez, você tem junto dele um medicamento que bloqueia uma substância química que é utilizada pelo estômago para produzir a sua proteção, ou seja, ao mesmo tempo que você diminui a acidez desse estômago, você diminui também a produção do seu muco protetor. Então, gente, para mim é bem contraditório, tá? Então, puxem no YouTube aí medicamentos, farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroides. Eu não tenho nenhum ainda gravado, então puxem aí que vai ter um monte. Não precisa entender tudo, né? Pega pelo menos a parte dos efeitos colaterais, assista tudo, mas tente lembrar dessa parte que eu falei, que a parte do efeito colateral
da prostaglandina é diminuir a proteção do estômago. Por isso que os anti-inflamatórios causam dor de estômago, né? Então você tem um princípio ativo que um dos principais efeitos colaterais dele é causar dor de estômago no medicamento contra a dor de estômago, né? Então, meio estranho. E o ácido cítrico, né? Na maioria das vezes que eu estudei, ele não tem no livro aqui, né? No guia de remédios, mas sempre quando eu estudei na faculdade sobre ele, na maioria das vezes ele era aí antioxidante, conservante, e às vezes ajudava a mascarar o sabor de alguns produtos, né? Não vou aprofundar aqui também, né? Dependendo do sabor que você vai pôr, né? Se você vai pôr um sabor cítrico, você precisa pôr um ácido cítrico, senão o cliente não vai acreditar que aquele sabor é cítrico, né? Minha intenção aqui não é falar sobre sabor, então é só para vocês saberem o que é aqui bem resumido o ácido cítrico, né? Então, para mim, não precisaria nem estar na embalagem. Então, vamos falar aí do Sonrisal como um todo, né? Então, ele é um medicamento aí para diminuição da acidez do estômago, tá? Primeiro, gente, vocês precisam saber o que é queimação de estômago, tá? Queimação de estômago é aquela dor que dá parecido quando a gente está com fome, né? Ou seja, você está faltando alimento no seu estômago e está gerando ácido, então é aquela dor de fome, que é diferente da dor da maldigestão. A dor da maldigestão é quando você come um churrasco e fica empanzinado, né? Parece que você está o dia inteiro com o estômago cheio. Então, nesse caso, gente, eu sou absurdamente contra o Sonrisal para maldigestão, tá? Porque a gente precisa de ácido e algumas substâncias químicas que o nosso corpo produz para poder ajudar nessa digestão. Porém, gente, como esse é um medicamento de venda livre, eu não vou brigar com o cliente se ele quiser levar um Sonrisal para mal digestão. Mas a minha parte como farmacêutico é orientá-lo sobre isso que eu falei. A venda adicional desse produto, aconselhar o cliente a estar passando com o médico para o médico tentar entender o porquê que ele está tomando sempre. Então, se ele toma uma vez, de vez em quando, né, foi lá e tomou e tal, não tem problema. Mas agora, se aquele cliente está tomando Sonrisal sempre, né, como qualquer outro antiácido, que a gente vai estar falando especificamente também, não vou citar os nomes aqui para não complicar, né, mas qualquer antiácido que o cliente fique tomando constantemente, ele precisa estar passando no médico, porque o médico vai fazer os exames e vai entender o porquê que esse cliente está tomando esse medicamento várias vezes, né? Então, algumas coisas das mais comuns, né? Pode ser que esse cliente está tomando anti-inflamatório e às vezes nem está sabendo, né? Por muito tempo e sem querer está diminuindo a proteção do estômago dele. Ele pode ter uma bactéria chamada H. pylori, que 95% das pessoas têm, mas na maioria das pessoas essa bactéria não causa problema nenhum, mas em algumas pessoas essa bactéria começa a degradar essa proteção do estômago, e aí o pouco de ácido que tem já é suficiente para causar dores, azia, gastrite, úlceras. E aí, dependendo do que o médico resolver, ele pode estar passando aí um omeprazol, um esomeprazol, um lansoprazol, um pantoprazol, né? Como se for bactéria H. pylori, junto com esses medicamentos, o médico provavelmente vai estar passando também um antibiótico para matar essa bactéria, mas o médico vai precisar fazer o exame, tá? Nando, mas se eu mandar o cliente para o médico, eu vou perder esse cliente, porque ele compra todo dia e vai parar de comprar todo dia. Porém, você está resolvendo o problema do cliente, tá? Nós na farmácia, em qualquer lugar, né, onde a gente vende alguma coisa, a gente resolve problemas em troca de dinheiro, tá? Então, se você resolveu o problema dele, ele foi no médico, o médico passou o medicamento, que inclusive, se o médico passar para ele um tratamento de H. pylori, vai dar quase uns 6 meses de compra do Sonrisal de uma vez. Então, ou seja, você acha que você está perdendo, mas você está ganhando, porque o médico vai passar
né, um medicamento provavelmente mais caro do que ele ficar comprando Sonrisal toda vez e vai resolver o problema. Em alguns casos a gente sabe que o cliente, né, já tem às vezes até o costume de comprar o omeprazol, porque ele foi no médico uma vez e o médico passou para ele o omeprazol, né, e aí ele ficou com a receita. Então, como precisa da apresentação da receita e não da retenção da receita, ele consegue continuar comprando o omeprazol, tá? É sim uma tentativa de resolver o problema se o problema não for H. pylori. Então, na maioria das vezes o próprio omeprazol, né, se o médico já passou para ele anteriormente, ele tem a receita e ele usar essa receita para comprar, vai resolver o problema, ao invés de ficar tomando Sonrisal por muito tempo. E, inclusive, o omeprazol tem um ticket médio muito mais elevado do que o Sonrisal. E no caso, gente, se for, né, de fundo aí mal digestão, aí a venda adicional seria, né, se você for farmacêutico, esses medicamentos aí similares e genéricos do Epocler, né? Porque aí ele vai fortalecer o fígado e o fígado vai ajudar na digestão, tá? Se você é balconista, você pode expor esses medicamentos de uma maneira, né, que o cliente saiba que esse medicamento realmente serve para mal digestão. Então, esses medicamentos para fígado, sim, realmente ajudam mais na digestão do que os próprios antiácidos que se divulga que serve para mal digestão, tá? Por tudo que eu já estudei na faculdade, por tudo que eu tenho de experiência, eu acho contraditório um medicamento antiácido para mal digestão, tá? Se o cliente está acostumado a levar, você não vai brigar com ele, né? Eu já cansei de tentar explicar para cliente, mas tem cliente que não entende. Então, se ele quer o medicamento de venda livre, eu deixo ele levar, mas a minha parte de avisar eu faço, tá? Em algumas farmácias também tem alguns medicamentos naturais que são à base de alimentos, né? Antigamente podia-se vender medicamentos naturais, né? Carqueja, boldo, cáscara sagrada, essas coisas todas aí, né? E para mal digestão, esses medicamentos seriam aí uma excelente opção, tá? Porém, hoje, a vigilância, não sei quando você está vendo esse vídeo, hoje é dia 8/12/2019, a vigilância proibiu a produção de alguns medicamentos naturais por indústrias alimentícias. Então, esses produtos aí, né, esses à base de várias ervas que ajudam na digestão, né, ajudam em outras coisas, eles estão mais à base de alimentos. Mas eu posso dizer que, como cliente desse medicamento, tá, que é a base de vários compostos naturais, eu gosto muito. Para mim, pelo menos, funciona, né? Aqui na nossa cidade, antigamente chamava de Saúde e Vida, agora mudou o nome porque mudou essa legislação aí, agora chama Verde Vida, não sei como é que chama na sua cidade, né? Mas assim, no começo eu comecei a vender bem na farmácia e acabou que eu nem acreditava nesse medicamento, porque esse medicamento prometia que era bom para várias coisas, mas eu acabei tomando ele já para várias coisas e resolveu. Então, cara, né, apesar de que tudo que eu estudei em farmacobotânica é contra, né, farmacobotânica é a matéria que estuda os medicamentos naturais, é contra ter vários princípios ativos, várias plantas no mesmo medicamento, né, e é contra um medicamento que diz que serve para várias coisas. Eu também sou contra, mas na prática, pelo menos para mim, como cliente, eu gosto muito desse medicamento quando eu estou com mal digestão. Então, se você tiver aí na sua farmácia e ele tiver cadastrado na lei de alimentos, né, até o balconista pode estar indicando, tá? Se você tem ele aí de alguma indústria farmacêutica, né, herbário ou alguma outra indústria que pode produzir o medicamento mesmo, né, para mal digestão, aí é o farmacêutico que pode, né? Aí eu vou ser bem sincero, eu não sei como está a legislação hoje, se o farmacêutico pode estar indicando esse medicamento natural, tá? Depois vocês deem uma consultada aí na legislação no dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo,
Se puder, né, o farmacêutico faz a indicação e o balconista, se esse medicamento não for faixa vermelha, pode estar expondo esse medicamento, né, com uma comunicação dizendo que ele é para mal digestão e vai ajudar o cliente que está com esse problema a estar comprando. Eu ia falar sobre o efeito rebote, gente, dos antiácidos, mas eu não vou falar, tá? Eu vou fazer um vídeo à parte sobre o efeito rebote dos antiácidos e aí eu vou ver se eu coloco o link em todos os antiácidos para vocês assistirem separado, tá bom? Então, gente, eu acho que eu, né, tentei explicar aí o melhor possível, da maneira mais simples possível. Se eu expliquei alguma coisa que você não entendeu, né, de alguma maneira um pouco complicada, posta aí nos comentários. Ou se você já tem um nível a mais e, né, achou que eu expliquei de uma maneira muito básica, também posta aí no comentário que eu tento aprofundar com você nos comentários, né? Então aqui o nosso foco é pegar o balconista iniciante. Então não adianta eu aprofundar muito em receptores, em moléculas químicas, porque até eu não sou tão fã de química. Acabei aprendendo na marra em farmácia. Quando eu fui fazer farmácia eu fiz porque eu gostava de biologia. Não era tão fã de química, mas a faculdade de farmácia tem muito mais química do que biologia. Então eu acabei aprendendo na marra, né? Mas o meu objetivo aqui não é aprofundar na química com vocês, é fazer vocês terem uma noção dessa química que vocês já viram no colégio para entender melhor esses medicamentos quando for preciso, tá? Então, se eu fui muito complicado, coloca aí nos comentários o que você não entendeu, que eu explico nos comentários e até ajuda outras pessoas. E se eu fui muito básico, né? Se você já está um nível acima, talvez um iniciante de farmácia, e você quer uma explicação um pouco mais profunda, né? Coloca aí nos comentários. Se eu não souber também, eu indico algum vídeo que detalha mais sobre a sua pergunta, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse podcast aí, né? Se você está acompanhando aí pelo resumo, então desce um pouquinho o resumo aí, vê os materiais adicionais que a gente tem para você sempre estar aprofundando os seus estudos de balconista de farmácia, né? Que a gente sabe que quanto melhor balconista você for, mais você vai ganhar e, consequentemente, né, vai ficar mais próximo de realizar aí os seus sonhos, se é fazer uma faculdade ou qualquer coisa que seja aí os seus sonhos, né? Então você vendendo bem, mas vendendo com consciência, né? A probabilidade de você subir um degrau de cada vez, né? Talvez uma gerência, se você não quiser faculdade, né? É muito mais provável do que se você ficar acomodado, não estudar e não querer crescer dentro da farmácia, tá? Porque hoje, cada dia que passa, todos os mercados estão mais concorridos, né? As pessoas que estão chegando depois da gente estão chegando com uma bagagem muito mais profunda do que a gente. Hoje tem internet aí, todo mundo tem informação gratuita, buscar como você está assistindo esse vídeo. Então não deixe de estudar aí toda a nossa playlist do nosso podcast aí dos medicamentos mais vendidos e suas vendas adicionais, tá bom? Então dá aquele like aí, se inscreve no canal, clica no sininho e até mais, balconista de farmácia.